Meu nome é Célia Farias Aguiar Rocha e eu venho de uma cidadezinha do interior da Bahia, chamada Malhada de Pedras, uma cidade com 7.000 e poucos habitantes. E trabalho no Colégio Estadual de Malhada de Pedras, é uma escola, a única escola do ensino médio do município, atende uns 370 estudantes em média, alunos da cidade e da zona rural. De um lado eu tenho assim, alunos, eu trabalho com o terceiro ano, segundo e terceiro ano do ensino médio. E esse trabalho foi feito exatamente com a turma do terceiro ano. São alunos que não gostam muito de escrever, alguns não gostam, têm dificuldades. E por outro lado a escola estava passando por uma situação de reforma que começou desde 2007 e ainda não terminou. E os alunos sentem assim, participantes desse processo, eles questionam sempre isso em sala de aula. Por que a reforma não terminou? Nós não temos biblioteca, os livros estão na diretoria, nós temos 10 computadores encaixotados, 7 TVs educativas, TVs pendrives também encaixotadas, porque as salas estão abertas, os meninos estão sem merenda, porque a cozinha está em reforma e não tem outro espaço para servir. Então eles estão sempre discutindo isso na escola. Então eu pensei assim, eles estão no terceiro ano. Queria trabalhar uma produção escrita que fosse da ordem do argumentar, porque eles iam precisar isso depois, né? Para um vestibular, para a prova de Enem. Então, pensei, uma proposta de escrita com a carta argumentativa. E aí comecei a discutir com eles a questão da reforma dentro da escola. E foram vários questionamentos levantados, né? Por que o entulho continua dentro da parte externa da escola? Porque o governo sabe dessa situação, se sabe o que faz. E aí eu pensei, então, gente, a quem nós podemos comunicar essa situação? Eles falaram ao governo estadual, já que a escola pertence ao Estado. Então eu perguntei, como é que vocês comunicam? Os da cidade disseram logo, usando MSN, Orkut. Falei, dá para comunicar assim ao governador? Não dá, professora. Falei, então a proposta é escrever uma carta ao governador, reivindicando o término da reforma da escola, uma carta argumentativa. Perguntei se eles sabiam o que era a carta, a carta argumentativa, se eles conheciam o gênero. E eles disseram que não, conhecia a carta pessoal, né? E aí, foi então que eu pensei assim, em levar alguns textos para eles conhecerem o gênero, comecei a contar para eles qual a função da carta argumentativa, quando é que ela é usada, qual é a esfera social que ela circula, e eles gostaram da ideia. Então, assim, todos escreveram uma carta. Só que eu percebi que os argumentos ainda não estavam muito consistentes naquela escrita. Então, eu pensei, vou levar para eles as leis, para eles conhecerem. Eu levei a LDB e a Constituição Federal. Os artigos que tratam especificamente da qualidade do ensino e do dever do Estado. E eles usaram as leis nas cartas, eles foram argumentando e usando as leis. Então a nossa carta ela tinha uma finalidade, a nossa escrita tinha uma finalidade clara, que era reivindicar o término da reforma da nossa escola. E num processo de comunicação autêntica. De um lado, tinha os estudantes ansiosos, né, para resolver essa questão, para ter o laboratório de informática tão sonhado por eles. E do outro, a autoridade máxima do Estado, o governador. E, claro, numa situação de comunicação assim, a gente tinha que cuidar da escrita, tinha que ser num padrão culto da língua, né? Então, o primeiro texto que eles escreveram, eu levei para casa. E daí, fiz a primeira leitura e vi que tinha assim, algumas lacunas que precisavam ser resolvidas. Voltei para a escola, sentei com cada um e fomos assim, conversando sobre o texto, né? Para sanar essas dificuldades. Porque, ao final, uma carta seria escolhida e a gente já tinha estabelecido esse critério antes, que seria a carta que melhor representasse os anseios do grupo. Então, todas as cartas tinham que ter uma qualidade, os textos tinham que estar com qualidade para poder participar da escolha. E aí eles reescreveram a carta individualmente, né? Cada um já procurando colocar no texto aquilo que eu estava orientando, conversando com eles, a questão dos vocativos, né, do pronome de tratamento,
da interlocução durante um texto, porque uma carta, se ela não tem uma interlocução, ela não é carta. Tem que manter essa conversa durante o texto, né? E a gente tinha, assim, uma coisa muito positiva, que a gente tinha um interlocutor real do outro lado, né? Que era o governador. Então, eles sabiam para quem estava escrevendo, com qual finalidade eles estavam escrevendo e que a carta deles seria lida. Então, foi um processo muito interessante de escrita, assim, eu penso que isso tenha favorecido bastante a escrita, saber o que vai falar e para quem está falando, né? E daí, quando eles votaram e selecionaram a carta, então nós publicamos num data show para ser reescrita. E foi outro processo interessante, porque quando eles ouviram a leitura das cartas dos colegas, houve um processo assim de interação entre aquilo que o outro disse, né, do aluno autor para o aluno ouvinte agora, do que o outro estava dizendo da carta, do discurso do outro, que não tinha no seu texto. E quando a gente foi fazer a reescrita coletiva, houve essa coisa positiva da sistematização do conhecimento. Aquilo que cada um apropriou individualmente e o conhecimento apropriado por todos, né? E houve essa sistematização. E nós fizemos a correção, a reescrita da carta com a colaboração de todos. E aí a carta, assim, nós respeitamos a autoria da aluna, mas como teve a colaboração de outros, eles disseram assim, mas professora, ela não falou das cadeiras quebradas. E a gente queria comunicar isso a ele, que nossas cadeiras estão quebradas. Então eu falei, então vamos abrir um parágrafo aqui e falar disso. E o outro falou, mas não falou do pátio, que nós estamos sem pátio, não tem condição de reunir os alunos. E aí o que a gente fez? Em um parágrafo a gente falou disso, né, das cadeiras, do pátio. E aí a carta continuou sendo da aluna, mas passou a ser também dos outros alunos, né, porque eles estavam contribuindo com essa reescrita. E foi um processo muito interessante de escrita, porque todos eles escreveram. E eu penso que tenha favorecido o fato de ter partido de uma realidade vivenciada por eles e que eles desejavam mudar. E do outro lado tem uma pessoa que iria ler uma possibilidade de resolução dos problemas, porque o governador representa isso, né? A possibilidade de ter essa problemática resolvida. Então, isso favoreceu bastante a escrita dos textos. Então, quando a carta foi reescrita, então ela ficou pronta. E aí a gente tinha uma pessoa da minha cidade já indo para Salvador, para a capital. Então essa pessoa foi direto na governadoria, protocolou a carta, e aí na semana seguinte, que foi 2 semanas anterior ao seminário, nós recebemos a resposta, né, de que a carta estava sendo encaminhada para a secretaria competente para a resolução do problema. Então agora nós estamos assim passando por essa etapa de ansiedade, de espera, de acreditar que esse problema seja resolvido. Então assim, a gente já percebe que a carta cumpriu, que essa escrita cumpriu sua função social. Ela tinha uma intenção, ela tinha interlocutores reais, tinha uma situação autêntica de comunicação. E a gente acha que ela ainda vai cumprir mais ainda, né, de trazer uma resposta positiva para aquilo que a escola deseja, que é uma escola reformada, uma escola de qualidade, como é de direito de todos.